Bom dia de novo, Paulo Pimenta, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia mais uma vez para você que está nos ouvindo aí no seu carro, na sua casa, que está nos acompanhando pelo YouTube. Diego, eu também queria que muitas coisas fossem ficção, mas eu acho que a gente ainda ficaria assustado, mesmo se fosse num livro, diante de tanta Verdade. truculência, de tanta tragédia. Essa notícia de ontem, né, desse pedófilo é uma coisa tão absurda que acho que até nos livros a gente ficaria enojado com tudo isso que aconteceu. Sem dúvidas. Paulo, vamos lá. Hoje, antes da gente trazer a dica do dia, vamos falar de algumas orientações, uns toques bons aí para o pessoal que nos escuta, que de repente tem dificuldade para se concentrar na hora de ler. Muita gente tem aquela gana, às vezes pega livros emprestados, compra livros que se interessa e quer de fato ler, mas começa, de repente, tá olhando o barulho do carro, o pássaro voando, não consegue se concentrar. O que fazer? E isso é muito mais normal do que a gente imagina, né, Ariane? Ainda mais hoje em dia, com todos esses estímulos que a gente recebe, essa questão do celular tá na nossa mão o tempo inteiro, a gente tá toda hora checando o WhatsApp, o Instagram, todas as redes sociais, acho que isso deixa a gente um pouco preso nisso. E foi até uma dica que você recebeu de um ouvinte para falar sobre isso, obrigado por ter trazido. E eu acho que o principal é a gente tentar criar um ambiente para relaxar. A gente saber que a hora da leitura, a hora que a gente vai estar ali acompanhando uma história no livro, a gente vai virar uma chavinha para desacelerar, para a gente ficar mais concentrado naquilo, evitar fazer outras coisas enquanto a gente está lendo, né? Desligar a televisão. Tem muita gente que diz, mas eu consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E acho que desligar a televisão, deixar o celular um pouco afastado, criar um ambiente mesmo propício para a leitura. Eu não sei como é que vocês são, eu em casa desligo tudo, eu não consigo lidar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas não sei, dizem que as mulheres conseguem, né, Ariane? Eu não sei se é essa a realidade, como é que é por aí. Conseguem médio. Patrícia, e aí? Dá para fazer? Dá para ler e fazer um negócio em casa? Não, ler não. Ler é uma coisa que precisa ser só você e o livro, exige, né? Eu acho que o celular é uma coisa que, para mim, eu tenho que pegar ele e colocar ele longe do meu alcance, num lugar que eu não vejo, não ouço, e aí eu consigo concentrar na leitura. Paulo, funciona definir horário para leitura? Assim, colocar, olha, de 20 às 20h30 eu vou ler. Porque, veja, hoje tem muita gente diagnosticada com ansiedade, TDAH, tem dificuldade de concentração. Mas eu acho que é todo mundo, quando senta para pegar um livro, diagnosticado ou não, com algum transtorno ou não, tem dificuldade hoje em dia, com esse tanto de estímulo, de parar para ler um livro. Eu fico super chateado comigo quando eu me vejo em tempos de ócio, gastando tempo demais com o celular na mão, e aí fico com saudade do livro. Caramba, esse tempo que eu tô aqui com o celular, eu poderia já ter lido umas 20 páginas. Diego, com certeza, a rotina ajuda super nisso, né? Na pandemia eu tive muita dificuldade para ler, justamente por conta dessa ansiedade, a gente não sabia como é que as coisas estavam por ali, então eu colocava um despertador, colocava um cronômetro no meu celular e falava, hoje eu vou ler por 25 minutos. Quando apitava, eu parava, eu sabia que ali era o meu limite, um tempo que eu já tinha estabelecido. Começar com leituras curtas, né? O que a gente já vem falando aqui nessas últimas colunas. Procurar um livro mais curtinho, que você termine a história, que você se motive a ler outro livro depois que você terminou. E procurar diferentes formatos também, né? Tem o Kindle, tem o livro de papel, às vezes você pode baixar o livro no celular. Você está ali rolando o seu feed, você se lembra que você tem um livro ali no celular, você já começa a ler por ali mesmo, deitado na cama. Então existem diversas formas de a gente conseguir burlar essa falta de concentração. É óbvio que diagnosticado, eu não tenho essa condição de falar aqui hoje, porque eu não sou médico, mas com certeza essas dicas menores para a gente continuar lendo ali, se esforçando, acho que a leitura vai muito de um esforço que a gente tem, não é fácil, é como ir para a academia, né? Eu falo sempre isso, não é fácil nos primeiros dias, mas depois que você cria a rotina, que você torna aquilo um hábito, as coisas vão se encaminhando de uma forma melhor. Muito bem. 8h21, esse é o Paulo Pimenta, jornalista, nosso colunista de literatura, sempre às sextas-feiras, aqui no Jornal Nova Brasil Brasília.
E hoje tem dica de livro também, não é isso? É isso mesmo. Hoje eu trouxe um livro da Lorena Portela. É uma cearense, hoje ela mora na Europa. Mas a Lorena lançou esse livro em 2021, no meio da pandemia, de uma forma completamente independente. Então, esse livro não tem selo de nenhuma editora. Lorena fez todo o corre por detrás disso daí. Então, ela entrou em contato com as distribuidoras, ela vende o livro e, olha, já se passaram mais de 6 mil exemplares vendidos. Olha. É um livro que fez bastante sucesso. E o nome do livro é um nome curioso, chama Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Acho que esse título traz pra gente uma curiosidade do porquê. Não é falando sobre a morte em si, que a gente conhece, mas de uma morte figurada. E a Lorena está aqui com a gente também para explicar um pouquinho sobre o tema desse livro. Bom dia, Lorena. Bom dia, Paulo. No título veio eu queria muito um título, na verdade, que expressasse a morte como continuidade, né? Não como fim. E eu acho que de uma certa forma, eu consegui captar exatamente o que eu queria na história, porque a história, a personagem passa, né, por algumas dessas mortes simbólicas que não representam o fim, mas sim um recomeço, né? Acho que uma das inspirações foi a música do Belchior, onde ele fala, no passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que passa justamente a mesma ideia que eu queria transmitir no título. É um título que eu gosto muito, ele, enfim, nasceu, o livro já estava quase todo pronto, e eu não tinha encontrado ainda um título que eu achasse que fosse exatamente o que eu queria, e por fim chegou esse. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que é um título que realmente contempla bem a história, que as pessoas podem entender o que se passa na história a partir daí. Obrigado, Lorena. E é isso, né? A morte da pessoa que ela havia se tornado até aquele momento. Então, passando de uma forma rápida pelo livro, sem contar muito, sem gerar nenhum spoiler aqui, é a história de uma publicitária de 30 anos, trabalha muito em uma agência de Fortaleza e ela chega no limite dela. Eu acho que todo mundo conhece alguém que já chegou nesse limite, naquele pré-burnout ali. Isso quando não é a gente, hein? Exatamente. E aí ela resolve tirar férias e vai para Jericoacoara. E em Jericoacoara ela vive uma experiência maravilhosa. É um livro que fala muito sobre mulheres. Todas as personagens são femininas. Lorena, ela não dá um nome para a protagonista do livro, então ela é a narradora, mas isso é muito legal porque você se sente sendo aquela pessoa, como não tem um nome ali, é a própria pessoa que está narrando, é mais fácil de você entrar na história. Então ela vai para essa pousada de duas amigas, a Ana e a Sabrina, troca ali, trabalha um pouquinho de manhã e depois vai curtir a cidade. No meio disso tudo, ela recebe um e-mail da Glória, uma pessoa com quem ela tinha tido um affair antes, e convida a Glória para passar esse tempo em Jericoacoara. A escolha desse livro também foi muito por essa semana a gente ter celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. Acho que é uma história muito bonita que acontece no livro porque é muito tratada com naturalidade. O livro não é uma história de amor, não gira só em torno da protagonista e da Glória, muito pelo contrário. Existe também a entrada da Guida e da Luana, uma senhora e a neta dela, e é um livro que a Lorena ela vai costurando todas essas tramas juntas. Então, mostra ela indo pro forrozinho lá em Jericoacoara, ela curtindo a praia, mostram esses momentos de reflexão que também são importantes, afinal ela estava lá se tratando, se cuidando, descobrindo uma nova versão dela mesma. E é um livro muito legal, um livro curto, como a gente já tinha falado aqui. Eu acho que o livro tem 137 páginas, se eu não me engano. É um livro que você lê numa sentada. E é um livro muito gostoso de se ler. Acho que a Lorena foi muito feliz na escolha do tema, faz a gente pensar nisso. Quantas vidas a gente precisa deixar para trás para a gente se tornar quem a gente é hoje, né? Quem a gente quer se tornar, quem a gente acredita que vai ser melhor daqui para frente. Então, Primeiro Eu Tive Que Morrer é um livro lançado na pandemia. Acho que tem repercutido bastante. A Lorena foi muito feliz em tê-lo escrito.
Sobre o tamanho do livro, a gente falava da dificuldade de concentração para leitura. Para quem está muito tempo sem ler, é um livro excelente, porque te dá um estímulo, você termina de ler rápido, você fala, caramba, voltei a ler, eu consigo, então quero ler mais. Com certeza. E acho que é bacana também ter uma história tão próxima, né? Acho que assim como o primeiro livro que a gente trouxe aqui na coluna, da Fabiane Guimarães, que trata um pouco dessas histórias do Centro-Oeste, é gostoso de você ler uma história sobre o Nordeste que foge daquela questão da pobreza, da miséria, de tudo mais, né? Então Lorena traz um Ceará diferente do que a gente está acostumado a ver na literatura. Traz uma Jericoacoara viva, uma cidade, um vilarejozinho que está pulsando arte, pulsando vida, pulsando histórias de amor, fala sobre Fortaleza, então é gostoso de você ver o Nordeste sendo representado dessa outra maneira também. O Paulo falou de Jeri, Ariano, eu já me lembrei do tripé ali no litoral nordestino, que é uma maravilha, que muita gente faz em carros 4x4, é Jericoacoara no Ceará, Lençóis Maranhenses no Maranhão e o Delta do Parnaíba no pouco conhecido litoral do meu saudoso e querido Piauí. Muita gente faz esse tripé, Delta do Parnaíba, Lençóis e Jeri, é uma maravilha. Ah, eu morro de vontade de conhecer, tô doido para poder ir para lá também. Desses três eu não conheço Jeri ainda, mas Lençóis já tive a oportunidade de conhecer, é de fato um paraíso, e o Delta do Parnaíba eu fui criado lá. Delícia. Iria hoje, hein? Agora, vambora? Iria agora. Paulo Pimenta, obrigada por hoje. Mais um dia da Coluna Literatura. Sexta-feira que vem tem mais. Bom final de semana. Ariane e Diego, muito obrigado. Quero aproveitar aqui também para agradecer a repercussão que a gente teve da coluna da semana passada. Verdade. Foi muito legal. Eu recebi muitos ouvintes falando no meu Instagram sobre o livro, comentando sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira. Então fiquei muito feliz. Quem tiver mais dicas de leitura, quem quiser compartilhar isso, eu tô lá no meu Instagram, @PimentaPaulo. E também no Instagram da Nova Brasil. Leiam Primeiro Eu Tive Que Morrer. É um livro que parece que você está descascando uma cebola de tanta camada, você vai se encontrando ali a cada página. Então fiquem com essa dica de leitura para o fim de semana, presenteiem as pessoas que vocês querem. Às vezes tem um aniversário por aí no final de semana, comprem esse livro, podem dar de presente sem medo. Bonita essa analogia, hein? Descascando a cebola. Mas dá pra chorar também lendo o livro? Não, ele é assim, depende. Vai depender do seu emocional no dia. Primeiro Eu Tive Que Morrer, de Lorena Portela, é a dica de hoje do Paulo Pimenta. E a gente finaliza com uma música que tem tudo a ver com esse livro, Sobe o Som, Davi Rodrigues.